3, foi. Dando continuidade aí à nossa aula sobre simbologia e identificação dos componentes eletrônicos da fonte ATX, nós vamos começar demonstrando essa fonte aqui. Ela é uma fonte bem genérica, bem rudimentar, só para termos ideia de diferença de fonte. Observem essa fonte aqui, muito mais robusta, né, em relação a essa. Só que devido à disposição dos componentes é mais fácil a visualização nesta fonte, ok? Então vamos observar esta aqui. Pegando-se aqui, daqui para cá, para a esquerda, a fonte é dividida entre primário e secundário. Então, esses transformadores amarelos aqui estão sendo como se fosse o divisor, né? A metade da fonte para cá, primária, parte de entrada, e aqui a parte de saída, ok? Haverá estudo depois sobre os circuitos, os módulos funcionais de uma fonte. Começando aqui pela entrada, nós temos o fusível. Então aqui tem um filamento. Se a corrente subir acima do especificado, um exemplo, vamos fazer de conta que esse fusível é de 3 amperes, passou 4 amperes, o filamento vai romper, porque queimando o fusível não vai queimar, não vai danificar a fonte, tá, ok? Por isso o fusível deve ser colocado sempre que substituído o mesmo valor que se encontrava na fonte, nunca abaixo, nunca acima. Depois nós temos então um outro componente aqui, o NTC, que vai proteger a fonte contra sobretensão. Se a tensão subir muito, ele funde, ele se fundindo vai aumentar a corrente e vai queimar o fusível. Com isso, nós temos duas proteções na fonte, contra sobretensão e contra corrente. Isso na parte de entrada da fonte. Após isto, até aqui a tensão é alternada, tá? Nós temos filtros aqui, ó, filtro Y, né, que está ali uns capacitor Y, também no circuito de entrada, e depois nós vamos ter a retificação da corrente elétrica. Esses 4 diodos aqui, eles funcionam como fonte retificadora. Observe essa outra fonte, que os mesmos componentes ali, os 4, estão lacrados aqui dentro. Se nós quebrássemos isso aqui, aqui dentro, na verdade, dentro desse epóxi, nós temos os 4 diodos retificadores, tá ok? Só que assim fica mais apresentável. Voltando aqui, então aqui nós temos a ponte retificadora, pode ser aquela ou deste jeito aqui nessa disposição. Após passar por esses 4 diodos, a energia elétrica, a corrente elétrica aqui já vai se tornar em contínua, ok? Só que ela ainda não é uma contínua pura, ela é uma contínua pulsante, mas ela já tem polaridade definida. Do lado de cá, ela é alternada, ela alterna entre ciclos positivos e negativos, mas do lado de lá, ela já tem só ciclos, semiciclos positivos, tá ok? Aqui nós temos 2 capacitores eletrolíticos. Cuidado com os capacitores eletrolíticos, porque eles são polarizados. Se você inverter positivo com negativo, ele vai ferver o eletrólito que tem lá dentro e é perigoso explodir. Devido a isso, ele já vem com um X aqui ou uma cruz, né, para facilitar, se ele estufar, não sair essa latinha voando. É altamente aconselhável, quando se mexe com equipamentos eletrônicos, usar um óculos industrial de proteção para os olhos, tá? Depois aqui nós temos ainda, se observarmos aqui, ó, nós temos um resistor, ó, né? Este aqui é o resistor. Resistor, conforme dissemos ali, ele pode atuar como limitador de corrente, né, ou provocar uma queda de tensão, depende da configuração que nós estamos projetando para ele, tá bom? Muito bem. Tem mais capacitor de filtro aqui, tá? Provavelmente esse aqui é um de poliéster, outro resistor. Então, ó, capacitor eletrolítico, outro resistor aqui, um transistor aqui, ó, um transistor pequeno, né? Este aqui é um capacitor cerâmico, perceba a cor dele é meio alaranjado. E os diodos, né? São diodos, 4 diodos retificadores, fazendo a configuração de uma ponte, tá bom? Fusível, o NTC, também é conhecido como varistor, e os capacitores Y. Muito bem, a função desses 2 capacitores é ser dobrador de tensão. Se nós ligarmos a fonte em 110, eles vão aumentar a tensão para 220 para jogar nesses transistores chaveadores aqui, ó, ok? Neste circuito primário aqui,
A frequência da fonte é de 60 Hz. Após passar aqui nesses transistores chaveadores, eles vão ser jogados, a corrente elétrica vai ser jogada a 20 kHz. Isso tem um porquê que vamos analisar futuramente, tá bom? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 transistores chaveadores. A função deles é ficar abrindo e fechando em alta frequência para mudar a frequência com que a rede elétrica nos fornece energia. Ela em 60 Hz não é tão eficiente quanto vai ser em 20 kHz, tá ok? Então aqui termina, com alguns outros componentes, termina a fase, a etapa do primário da fonte. E aqui nós temos o transformador, tá? Então esse transformador vai rebaixar a tensão elétrica que veio alta da entrada aqui, vai entrar aqui em torno de 220 e vai rebaixar, né, de acordo aqui com 12 volts, 5 volts e 3,3, conforme a necessidade do circuito aqui na saída. E aqui nós temos então o circuito do secundário daqui para cá. Observe que aqui eu tenho um indutor, certo? Conforme dissemos lá, ele vai fazer com que a corrente flua mais suavemente. Nós temos alguns transistores aqui, ó, transistores, tá? Só que aqui não são transistores chaveadores em alta frequência igual são aqui. São apenas chaveadores no sentido de passa ou não passa corrente. Aqui nós temos um diodo, tá? E aqui está o fotoacoplador. Observe o fotoacoplador. Ok? Aqui são capacitores eletrolíticos. Todos esses verdinhos aqui são capacitores eletrolíticos na forma de um bujãozinho. Lembre-se que eles são polarizados. Todos esses pretinhos aqui, ó, na forma de meia-lua, são transistores, tá? Então tem esse formato em meia-lua, mas tem esse formato aqui também, né? De transistor, são transistores no formato de potência. Aqui é apenas de sinal. Aqui nós temos mais indutores, certo? Agora o que não podemos é confundir. Observa que aqui nós temos dissipador térmico, aqui outro dissipador térmico. Esse dissipador térmico aqui, do lado do primário, estão os chaveadores, transistores chaveadores. Esse dissipador térmico com esses componentes parecem muito com aqueles outros. Contudo, aqui são diodos retificadores duplo, ok? Então aqui são diodos. O jeito de medirmos, a maneira de medirmos esses componentes difere daqueles outros, tá, ok? Aqui os indutores para dar uma suavidade aqui no fluxo de corrente que vai sair para a placa-mãe. Alguns capacitores aqui também para filtragem dessa corrente que sai e alguns resistores aqui. Olha o circuito aqui integrado PWM. Observe que esse circuito integrado é ele que faz o gerenciamento da fonte, tá, ok? É ele que controla todo o funcionamento praticamente da fonte. Lógico que eu falei que ele monitora algumas tensões de saída aqui e alguma defasagem que ocorra aqui, ele vai sinalizar para os chaveadores acelerarem ou desacelerar. E isto ele faz por meio do fotoacoplador e também por meio de um desses dois aqui. São transformadores pequenos, tá, ok? Então, depois em uma outra videoaula nós vamos explicar como que se lê esses resistores. Observa as faixas de cores aqui, ó, ok? Então nós vamos ensinar depois como que faz a leitura ômica de cada um desses resistores, ok? Por enquanto é só.